A gente sabe que o mercado não é para amadores, né, vamos dizer assim. Realmente você tem que estar mais no mercado, a parte comercial, estratégia, marketing, lançamento, como é que vai ser, se for bem de venda, se não for. Na jornada você vai vendo o que dá certo, o que não dá, mas eu até acho que assim, é mais natural, né, se você olhar só para a cabeça de construtora. Talvez o que a gente faz, né, o que a gente tem realmente esses dois, na parte de construtora, dois perfis, comercial e residencial, não é o normal, né? Logicamente, quando você está como construtora, você tem seus desafios, você tem um contrato, você tem, né, valor, você tem prazo e tudo mais, mas a partir do momento que você entra assim, na incorporação, né, no mercado imobiliário de fato, os desafios são diferentes, os riscos são diferentes, né? Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 36º episódio do Ink Talks e hoje eu tenho o prazer de receber ele aqui, que é engenheiro civil pela UFG, tem especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, é sócio fundador da Top Construtora e Incorporadora, tem 18 anos de experiência no mercado de construção e incorporação e atualmente é diretor no Sinduscon Goiás, contribuindo para o desenvolvimento do setor aqui no nosso estado. Então seja muito bem-vindo, esse grande profissional e amigo, Vinícius Montrezol. Grande Manuel, muito obrigado, né? É uma satisfação aqui estar aqui com você. Parabéns pelo programa, acompanho aí, já escutei alguns episódios, né? Obrigado. Cada vez melhor, né? Acho que é um projeto muito bacana. E é uma satisfação estar aqui com você hoje para poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos em frente. E o projeto só é bom pelos convidados que eu consigo trazer. Então, tá aqui, né, retribuído aí o aceite do seu convite e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um grande bate-papo aqui. Eu sempre falo muito o seguinte, ô Montrezol, a ideia do projeto foi justamente dar voz às conversas que eu tinha nos bastidores, né? No meu dia a dia e as pessoas que eu conhecia, o bate-papo que eu tinha, enfim, que eu sempre enxerguei que isso poderia contribuir com a formação de outras pessoas, outros profissionais. E assim, eu geralmente convido as pessoas para virem aqui, que são pessoas que eu tenho como referência, que eu conheço, fora alguns que são indicações que eu não conheço, mas muito pelo nível de conversa e pelo nível de bate-papo que eu tenho. Desde quando a gente se conheceu, acho que tem uns 2 anos e pouco, acho né? Acho que sim. Já te conheci de nome, mas não pessoalmente. Já se conhecia de nome, das histórias, enfim. Mas uns 2 anos e meio que a gente se conheceu numa viagem a trabalho lá em Sorriso. Isso mesmo. A gente já teve uma conexão muito grande, né? Um bate-papo super bacana que a gente já teve, já conversamos sobre vários assuntos, analisamos vários projetos juntos. Então, sem dúvida nenhuma, eu sei que você vai conseguir contribuir bastante aqui com a gente. Não, agradeço, bacana. E uma coisa interessante que eu vejo nesse projeto, né? Assim, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é muito regionalizado, né? Então, cada cidade, cada região tem suas particularidades, né? E embora tenham vindo, né, participado outras pessoas até de outras cidades, mas a grande maioria é daqui da região, né? Sim. Então, assim, isso é bom que você vê pessoas que você conhece ou que tem dores locais mesmo, né? Então, acho que, assim, isso é muito bacana, né? Para todos nós que estamos aqui na região, né? A gente vê isso, fulano fez isso, fez aquilo, que dores que ele teve, que desafio que ele teve. Então, assim, pelo fato do nosso mercado ser realmente muito diferente em cada cidade, em cada região do país, né? Então isso é bacana também a gente ver, né? Não só nós, todo mundo que te escuta aí, acho que é bacana também. Ter esse aprendizado, né? Exatamente. Isso eu acho muito legal, achei muito bacana essa pegada. Show de bola. E pessoal, hoje nós vamos falar sobre o início, né, deles como construtora, a empresa que começou focada na construção, depois atuação em diferentes mercados, eles têm atuação tanto em diferentes segmentos da construção quanto em diferentes cidades. Eu acho que são pontos importantes da gente abordar aqui. Atuação em obras de incorporação como prestação de serviço, que foi um caminho que vocês trilharam aí. E depois, agora mais recente, esse movimento para incorporação, atuando agora como incorporadores também nos projetos, tomando frente das operações, enfim. Sim. Mas eu queria começar, Montrezol, ouvindo um pouco aí da sua história, a história da Top também como empresa. Tá, claro. Bom, eu formei em 2006 na UFG, né? E a exemplo de você aí, né? Uma grande escola minha aqui foi a EBM, né? Acho que não só de você, mas tantos outros que já passaram aqui com você. Uma baita escola, né? Aprendi muito lá. Só que lá tive a experiência muito com obra, né? Eu fiquei lá durante 5 anos, né? Entre estagiário e engenheiro, né? E saí de lá em 2008, né? E na época, eu sempre quis ter meu próprio negócio, né? Sempre quis empreender, né? Acho que meu pai veio de Minas em 78, abriu
abriu um bar aqui na época, até muitos aqui da turma antiga conhecem, Breguelas Bar, Léo Breguelas. E ele sempre teve um negócio dele próprio, a vida inteira crescendo, eu sempre tive isso, né? Esse ensinamento, né? Não que é certo e errado, mas eu aprendi isso em casa, né? E eu sempre quis ter minha empresa, né? Sempre pensei nisso. Bom, então a experiência foi muito boa na IBM. Depois que eu saí, como diz, tive um desvio de rota no meio do caminho, né? Eu me aventurei a até prestar concurso público, né? Aqui em Goiânia. Mas nunca larguei a questão de empreender, de ter empresa, né? Então eu passei no concurso em 2009, comecei em 2010, mas nessa época eu já tinha uma empresa própria, né? E aí, em meados de 2013, né, eu dividi um escritório aqui, uma sede física aqui com meus 2 atuais sócios, né? Hoje, cada um tinha uma empresa na época, né? A sua própria empresa. Rafael e Rafael Gomes e Romas Oliveira, né? Os dois também vieram de escola muito boa aqui, que é da Terral. O Romas eu também lembro dele da época da faculdade. Lembro da faculdade, pois é, rapaz, nós estamos experientes, viu? Escola boa também dos dois, né? Terral, trabalharam tanto na parte shop quanto residencial também, corporação. Bom, e aí a gente já tinha uma sinergia, o Romas formou comigo, né? O Rafael é um pouco mais velho. E a gente já dividiu um escritório aqui em Goiânia, né? Porque cada um tinha sua empresa, isso talvez 2011, alguma coisa assim. O foco já era a construção dos negócios? Cada um tinha sua própria, vamos falar, cada um tinha uma construtora. Mais ou menos isso, né? Eles faziam muito as casas econômicas na época, né? Eu também montei uma construtora própria, fazia algumas obras pontuais, particulares. Tava na época daquele boom do construtor de casas Exatamente. Fazia 2, 4, 6 e aí por diante, né? Passei por isso também. Cheguei a construir 2 casas, mas parei. Eu tava na carreira muito intensa lá na IBM na época. Sim. Construí 2 casas também com outros 2 sócios. E aí da faculdade, mas aí a gente deixou o projeto pelo caminho, porque também cada um tinha a sua vida para lá e a gente largou. Mas realmente nessa época tava bombando. Bom, e aí em 2013, mais ou menos, igual eu falei, a gente sempre pensou em ter algo maior, né, algo mais estruturado. A gente começou a fazer umas conversas de, vamos montar uma empresa, vamos montar um consultor, vamos, né? Cada um tá fazendo seu próprio negócio aqui, mas eu sempre acredito, né? 1 mais 1 vão ser 3, vai ser muito mais do que isso, né? Sim. Porque você vai ter uma sinergia, enfim. Então, partiu muito disso, assim, de ter uma coisa maior, né? No começo, inclusive, tinham 5 sócios na empresa, na verdade, eram nós 3 mais 2, depois os 2 acabaram saindo em momentos distintos, mas foi bem no começo da empresa. A gente acabou comprando a parte deles, né? E os 3 continuam até hoje, né? Então, em 2014 nós abrimos a empresa, né? E o foco inicial foi realmente ser uma construtora, mas pensando no longo prazo de ser incorporadora também, né? De estar nos dois nichos. Tanto é que a gente já criou o nome Top Consultora Incorporadora. De onde vem, uma curiosidade, que na verdade eu nunca te perguntei isso, de onde que vem o nome, o conceito do nome? É de top, de ser uma coisa realmente, é isso, assim, na verdade na época a gente queria ter um nome pequeno, né, curto, como era muitas empresas aqui, né, maiores aqui, né, eram assim, enfim, foi uma coisa até meio, vamos dizer assim, muito raiz assim mesmo, vamos listar, não teve nada de contratar a empresa para poder fazer name, enfim. Natural de começar a empresa, porque exatamente. A Domi também surgiu assim, você sabe, comecei lá com o Pedro Nassif e o Jordano. Sim. E nós 3, na época o Jordano nem tava eu lá e o Nassif, e a gente fazendo lá a análise, mas aí entrava amigo, esposa, todo mundo fazendo brainstorm, né? Jogando, colocando as coisas ali. Desse jeito. A gente tinha uma premissa, que era nome curto e que não fossem iniciais do sócio, porque era uma coisa muito comum e tudo, então a gente queria fugir desse óbvio. Entendi. E aí foi onde surgiu o Domi. Não, pra você ver, cada história igual a própria XP, né? Tem as histórias lá. XPTO. Então, assim, são umas coisas curiosas, né? Aí Top é um nome um pouco clichê, assim, mais fácil, né? Acabou que, enfim, foi o nome que a gente escolheu na época. Pega, né? Assim, enfim. Então nós montamos, aí em 2014, né? A gente criou a empresa. Aí fomos para uma sede física, né? Então o foco era mais construção, né? Praticamente, na verdade, era construção. E aí meio que foi assim, muito realmente assim, cara, vamos fazer o quê, né? Vamos construir o quê, né? Então a gente discutiu inicialmente, a gente sempre teve uma premissa de não fazer nada de obra pública, né? Sempre foi mercado privado, né? E aí acho que é natural, né? Assim, a gente vai... às vezes no começo você quer abraçar muita coisa, né? Abraçar tudo ao que vier, mas obviamente não era bem só isso, né? Assim, não, o que vier nós vamos fazer. Não, a gente começou fazendo... Mas tem coisa que você tem que fazer para pagar a conta, né? Exatamente. É a oportunidade, porque também, assim, quando você começa uma empresa, você tem muitos desafios, né?
muita coisa começa a surgir pela credibilidade, pela história de cada um dos sócios, pelo que nós construímos antes, né? Que seja, né, nos relacionamentos de outras empresas, trabalhando em outras empresas, e assim foi, né? Então, nós começamos, por exemplo, as primeiras obras que a gente pegou foi até uma obra do Colégio Pequeno Príncipe aqui em Goiânia, foi aquela ampliação com aquele estúdio, era uma obra grande, né, para quem estava começando, mas já era um relacionamento que o meu sócio Rafael tinha de antes, então já é uma credibilidade que ele tinha. Começamos a pegar umas obras industriais em Tumbiara, Catalão, que o outro sócio antigo também tinha relacionamento. Então, assim, foi muito orgânico, né? E no começo é engraçado, né? Assim, assim, o nosso crescimento foi orgânico, né? De empresa desde o começo, mas juntamos lá no começo, então cada um deu, acho que na época foi R$15 mil, ó, vamos embora. Cada um, obviamente, cada um, assim, eu trabalhava nessa época num concurso público, o Romas também. O Rafael já estava, né, tinha umas casas em construção também, enfim. Acabou que a gente fez um bem bolado na época, que a gente compartilhava, por exemplo, o salário de cada um, né? Porque o meu trabalho do Ramos era no meio período. O salário de cada um, ele ia pro bolo, né? A gente dividia. Eu lembro uma vez que numa dessas viagens nossas, você me contou essa história. Eu achei muito interessante. Falei, cara, que dinâmica interessante. Cada um tem uma atividade separada, paralela. Mas não, se o foco é todo mundo fazer a empresa crescer aqui, independente da remuneração, joga tudo no bolo e vira a receita do negócio como um todo. Isso mesmo. E isso ajudava no começo, né? Porque assim, o pensamento foi, cara, né? Vamos vencer a barreira inicial. Né, a gente sabia de eventuais dificuldades, obviamente, né, mas sempre pensando a longo prazo. Né? Então, essa foi uma dinâmica que funcionou bem, mas logo, um ano depois, eu já saí do meu... Pedi licença, né, e nunca mais voltei. Saí, não voltei. Licença né? eterna. Não é para mim isso aqui, tá tudo certo, né? O meu negócio é empreender mesmo, é ter empresa. E aí a gente foi dedicando mais. Então, assim, e aí no começo, é aquela dificuldade, né? Vão surgindo oportunidades, você vai abrindo, vai relacionando, né? Vai abrindo mercado. E assim, desde o começo, Manuel, a gente teve esse DNA de fazer obra fora, de construir fora, né? De ter negócio fora, vamos dizer assim. A nossa base sempre foi em Goiânia, né? Mas até pelo fato das oportunidades surgindo, né? Essa questão, assim, essencialmente em Goiás, né? Mais em Goiás, a gente já foi tendo esse DNA de ter negócio fora, de como fazer processo, como controlar, né? Dividir as atribuições entre os 3 sócios fundadores também. Então, assim, tivemos muitos desafios nesse ponto, obviamente, né? Porque se você atua só numa cidade, obviamente você tem ali a competição um pouco mais ferrenha, mas você tá ali, né? Você pega um carro aqui, 15, 20 minutos, você tá, sei lá, na sua obra, fácil, no seu prédio, no seu empreendimento. É mais fácil, né? Então, quando você tá à distância, né? Você tem um negócio fora, você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que desenvolver a empresa pensando nisso, né? E aí, desde o começo, a gente teve essa mentalidade, né? E o que foram os principais desafios nesse processo, assim, de ter que implementar para poder superar essa barreira da distância, essa questão logística e tudo? Sim. Bom, primeiro ponto, assim, tem que dividir muito bem a questão dos 3, né? Dos 3 sócios no começo ali. Lógico que eu falei que a gente começou com 5, depois ficaram 3, mas... Até porque tem perfis diferentes. Assim, não conheço bem o Rafael, mas já ouvi, né, bastante falar sobre ele e tudo. Ele parece que tem um perfil mais analítico, de, né, orçamento, esse planejamento e tudo da empresa. O Romas é um perfil mais executor, assim, obra e tudo. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Claro. É a minha leitura de fora, né? Sim. E você, com essa visão hoje de incorporação, de negócio, de fazer essa frente da empresa. Sim. É isso mesmo, assim, em termos de forma macro, claro, né? De forma macro, é bem similar ao que você falou, sim. Assim, lógico que a gente foi moldando, né, desde o começo. Aquele negócio, começo cada um, né, a gente vai dividindo ali, mas obviamente tinha uma divisão racional de funções ali, de responsabilidades, até o negócio engrenar, né? Mas assim, é basicamente isso, né? O Romas é mais operação, né? É obra, né? Ele também um pouco comercial na parte de construção. O Rafael é realmente um pouco mais técnico, analítico, né? Toda a questão de engenharia, orçamento, planejamento, escritório. Ele também gera algumas obras comerciais, mas essencialmente mais essa parte de técnica de escritório. E aí eu sempre, desde o começo, eu fiquei com a parte toda de back-office inteira. E novos negócios e incorporação depois que a gente começou a entrar, né? Então, assim, realmente é mais ou menos essa divisão, né, que a gente faz, né? E no começo, sim, desafio, obviamente, assim, um dos principais desafios no começo vamos dizer assim, você conseguir contratos, né? Como a cabeça era de construtora, você tem que convencer o cara, pô, por que eu vou te contratar, né? Você é um pessoal novo. Começando agora. Por exemplo, eu e o Romas tínhamos 29 anos no começo, né? O Rafael tinha acho que 34, se não me engano, 35. Então, obviamente, igual eu falei, a gente tinha muito relacionamento antes, né? Então é isso que também a gente foi conseguindo pegar alguns contratos assim, de credibilidade de antes mesmo, da gente abrir empresa, mas esse era o principal desafio, né?
você convencer ali, né, o contratante, pô, beleza, vou acreditar na turma aqui, na empresa nova, os meninos têm energia aqui pra gente poder fazer. A questão da distância, assim, obviamente, era uma distância não tão grande, né, de outros estados, né? A gente começou fazendo mais... a gente começou em Itumbiara, Catalão, depois foi Montevidéu, que é perto de Rio Verde. Então, assim, essencialmente mais Goiás, né? Então, assim, de carro, né? Tinha a questão logística, mas assim, você não tá, né, tão perto, igual você tá na mesma cidade aqui, mas não tá também, tem que pegar voo, essas coisas todas, né? Então, assim, aí foi questão mais de, assim, de organizar mesmo, assim, processo, mas, assim, no começo, obviamente, a gente não tinha coordenador, essas coisas, né? Você tinha mais o pessoal de operação, que seja de back-office ou de ponta das obras, né? E com o tempo a gente foi evoluindo, né? Para ter coordenadores e etc. Mas o começo, acho que a principal coisa era essa questão realmente de você fechar contratos, né? E contratos relevantes. E também teve essa questão de a gente casar aí um pouco a questão das outras áreas que cada um tinha, né? Outras funções... outras profissões, atividades, vamos dizer assim, né? Para o começo virar, né? Então a gente teve que fazer essa sinergia, né, no começo, mas aí a gente viu que um ano assim, pô, o negócio tá indo. Aí por isso que eu falei, até que um ano depois já peguei, já saí lá do concurso. Que eu passei e assim foi sequencialmente. Vamos depois sair, eu pedi licença também, enfim. E aí foi todo mundo entrando para dentro do negócio, até acho que talvez no máximo 2 anos todo mundo já estava dentro do negócio, pensando, né, nessa estratégia, como fazer, como avançar. Então foi muito nessa pegada, né? E nesse momento desse perfil de obra, basicamente vocês estavam concentrados em obras nessa linha mais industriais, comerciais, era essa a frente de negócio que vocês tinham no início da construtora? Isso mesmo, a maioria obras comerciais, industriais, né? Teve alguma obra impactante assim que, nossa, nesse momento assim deu um salto na empresa? Tiveram algumas obras assim importantes nesse caminho até a gente, né, chegar no momento de até começar a fazer incorporação. De começo, essa do Colégio Pequeno Príncipe foi muito importante, porque a gente estava começando a empresa, então foi um voto de confiança, né, que as donas na época deram pra gente, e graças a Deus a gente teve sucesso, teve isso. Aí também você vai entregando, né, você vai, entrega aqui uma obra, constrói aqui, né, você tem ali um feedback bom e isso começa aí tem também a gerar... boca, tem uma indicação. Exatamente. Essa foi importante. A gente, em 2017... Não, aí antes disso, em 2016 a gente fez uma obra de uma fazenda modelo lá em Montevidéu também, foi uma obra importante, muito ligada ao agro, né? Assim, você pode ver que desde o começo, onde a gente atuou e ainda atua hoje, tudo bem, é meio óbvio a gente estar aqui em Goiânia ligado ao agro, tá, indiretamente, mas todas as regiões que a gente tem, né, que a gente foi focando, foi direto e indiretamente ligado ao agro, até hoje, né? Então, fizemos essa fazenda modelo lá na época, em 2015 ou 2016. Em 2017, aí também de relacionamento nosso, a gente participou de uma concorrência do Shopping Megapolo Moda aqui em Goiânia, que a Terra IBM são donas, né, junto com o Megapolo Pesado de São Paulo. E por relacionamento nosso antigo também, mas não só por isso, obviamente. O Rafael também já tinha uma expertise grande de shopping por ter atuado na época da Terral. A gente fechou esse contrato, também foi uma obra importante para nós, porque foi uma obra grande. A gente, né, fizemos a obra lá, acho que se não me engano, em 8 meses. Aí foi até uma virada de chave, assim, em termos de escala. Na época a gente chegou até, acho que uns 400 funcionários ou mais, assim, entre próprio e terceirizado. Então, assim, foi um marco também, assim, um ponto importante. E também, depois, em 2016 para 2017, foi quando a gente começou a entrar no residencial. Então, com 3 anos de empresa, né, basicamente, a gente começou a ir para o residencial como construtora, né? A gente começou lá em Jataí, né? Tem um amigo que tem uma empresa chamada Habitat Incorporadora, e a gente... Que é o Murilo. O Murilo, isso. A gente já vinha conversando... Assim, na verdade, eu conheço o Murilo pessoalmente, a gente se esbarrou num evento, assim, mas eu nunca tive, assim, nunca conversei com ele, bati um papo profundo, assim, não. Aí a gente já era amigo, né, o Romas dele, e ele tinha criado uma incorporadora, e ele já estava ali fazendo o primeiro empreendimento maior dele, que era em Jataí, né? 2 torres. E ele já não tinha construtora? Porque, assim, essa é uma dúvida que eu tenho até, como que vocês iniciaram nessa atuação, porque eu via muito isso no mercado de São Paulo, né? Nessa época que você está comentando aí, eu atuava lá em São Paulo, e o mercado de São Paulo já tinha muita construtora que atendia o mercado da incorporação, principalmente separado, incorporação, né, vertical, como terceirizadas. Porque tem muita incorporadora lá que não tem construtora. Exato. Agora, em Goiânia não tinha, né? Goiânia, basicamente, o mercado de incorporação era de empresas construtoras, né? Tirando
a Opus, que na época não tinha construtora, mas geralmente trazia uma construtora que também era sócia do negócio. Sim. Não uma empresa que era uma empresa terceirizada que não estava entrando como sócia na operação. Isso. E vocês, acho que foram uma das primeiras empresas, se não a primeira aqui da região, a atuar desse formato, assim, pelo menos que eu me lembre. Né? Acho não que sei. tinha pontualmente, acho que tem outras também, né, desde essa época, assim, mas realmente o modelo de Goiânia sempre foi isso, né? Desde a minha época, desde a nossa época de IBM, né? Tudo mais, era esse modelo, né? Bem diferente do que você falou. São Paulo já tinha essa divisão, né? Mas aí a gente já tinha esse relacionamento com o Murilo. E eles não tinham construtor. Na verdade, ele foi fazer esse primeiro empreendimento. Esse primeiro, não, já tinha outros empreendimentos anteriores, mas o maior era esse, né? Lá em Jataí, que ele lançou, se não me engano, foi em 2015. E na verdade, desde essa época, a gente tinha montado a empresa em 2014, 2015 pra frente, a gente começou a olhar negócio junto. Vamos fazer empreendimento junto, vamos fazer prédio junto. Já tinha essa veia residencial. Aí nós olhamos o mercado de Itumbiara, enfim, olhamos algumas cidades, né? Sempre assim, a pegada também de ver oportunidade no interior, né? Ele teve muito isso, né, da escola do pai dele, a gente também veio também, não só pelas obras, né? A gente já começou também fazendo obra em cidades, né, de interior. Então a gente via como potencial, né? O mercado aqui mais concorrido da capital. Então a gente via esses mercados aí de interiores, lógico, em cidades que têm uma economia mais pujante, mais forte, né? A gente via como oportunidade, né? E aí começamos a ver, vamos ver em Itumbiara, vamos ver aonde, não sei o quê, enfim. Aí ele já tinha esse projeto lá em desenvolvimento anterior, lançou em 2015 e ele mesmo foi tentar fazer a construção ali de forma orgânica, né? Enfim, tinha engenheiro, essas coisas. E aí, depois de um tempo, acho que ele estava sofrendo um pouco. Viu cara, que o negócio ia ser mais difícil que ele imaginava. Não é para mim não, vamos dizer assim, naquele momento, né? Enfim, e aí, como a gente já vinha vendo negócio também junto, nessas coisas, nós assumimos a obra, né? Inclusive, no meio, e até na época, assim, a gente falou, beleza, uma oportunidade nossa também de fazer um bom trabalho ali, claro, né? Por mais que a gente tinha amizade, da gente ter ali um primeiro negócio junto, portas, né? Porque uma coisa não quer dizer que você é amigo que vai dar certo em negócio, né? Enfim, e a gente fez um trabalho bacana lá na época, né? Acho que nós andamos em torno de 50% da obra, faltava um ano, acho que 12 ou 14 meses para terminar a obra, o prazo do cliente que ele tinha. E a gente assumiu a obra, então foi mais ou menos isso. Acho que a gente rodou aí 50% em 13, 14 meses. Então, né, focamos energia também, obviamente. Então, assim, já era uma coisa residencial, já era uma coisa que a gente já queria, né, naturalmente, desde o começo da empresa, né? Mas é claro que a gente sabia que tinha que ter alguns steps, né? Algumas fases para a gente poder, né? Mas a gente sempre foi atrás dessas oportunidades, né? Então, essa foi a primeira oportunidade, né? Nós fizemos lá, tivemos, né, sucesso, foi bacana. Dali a gente já fez um empreendimento do lado, que foi a nossa primeira incorporação, junto com o Habitat também, que foi o Alteza, né? Que, assim, foi lançado em 2017, 18, se não me engano. Não, acho que foi 2017. Então foi o primeiro negócio nosso de incorporação em sociedade também com o Habitat. E vocês já entraram como sócio? Já entramos como sócio, Entramos como sócio, já participamos lá, né, dessa parte toda de produto. E era um baita empreendimento, depois ficou entregue, foi entregue. Um empreendimento na FCB, uma cidade de Jataí, 100 e poucos mil habitantes, né? Fizemos lá fomos bem corajosos na época também. Empreendimento de 35 pavimentos, alto padrão, apartamento de 180 metros quadrados, né? Mas pra você ver, aí a gente volta e começa a fazer uma reflexão. Não, nessa época a gente lançou, foi corajoso, né? Tivemos um boom de venda no começo, né? Depois aquela questão muito de interior, às vezes também as empresas, né, mais novas, assim. Mas o fato, assim, terminamos o empreendimento 100% vendido, né? E pra você ver, hoje a gente vê em 2024, né, final agora de 2024, apartamentos serem revendidos lá quase a 3 vezes o valor que a gente lançou na época, pra você ter noção. Claro que teve pandemia, uma série de coisas no meio do caminho, mas você vê a valorização. E pra cidade é uma marca, né? Você chega na cidade, você já visualiza lá no meio da cidade, né? A torre muito alta, enfim. Então ali a gente, na verdade, começou a história um pouco do residencial, né? Em Jataí. Dali a gente foi vendo realmente assim, porque a dinâmica de construção de obras comerciais, shopping, né, mall, concessionárias, e a dinâmica de residencial é diferente. Então, a pegada é diferente, né, assim, tudo é obra, tudo bem, mas tem suas particularidades. E aí mas o que você enxerga, assim, que são as principais diferenças? Para quem é da área técnica, né, quem está na construção, assim, no planejamento, na execução, velocidade, equipe, mais mão de obra, mais equipamentos, enfim. O residencial, assim, ele já tem um planejamento muito mais cadenciado, né? Geralmente as obras são mais longas, né? Você tem, né, normalmente a obra de 24, 30, 36 meses, dependendo do tamanho da obra. Então você tem ali uma linha de balanço, né, para fazer planejamento. Então você vê ali uma sequência muito clara de serviço, né? Assim,
Pavimento a pavimento, exatamente. Ou grupo de casas a grupo de casas. Exato. Então você tem ali obviamente você tem que, né, ter um planejamento muito assertivo, né, um acompanhamento muito bem feito, né, e uma coisa que a gente foca muito na empresa também é essa parte de planejamento, né, isso também contribuiu muito para esse desenvolvimento nosso e assim, vamos dizer, de certa forma, os êxitos que nós tivemos nos contratos, né. Então assim, eu acho que é muito mais cadenciado, muito mais planejado, né, você tem ali já exatamente, né, a dinâmica de cada atividade, a sequência de serviço, né? Então você consegue fazer contratar mão de obra que seja própria terceirizada com mais planejamento. A obra comercial, o foco principal é prazo, né? É claro que todas vão ter o custo, né? Não tenho dúvida. Mas o prazo é essencial, né? Então você vai fazer um shopping, você vai pegar uma concessionária, enfim, todos eles querem abrir para poder, né, rentabilizar o quanto antes. Então assim, a questão de prazo é muito importante. E às vezes tem datas específicas que você precisa inaugurar porque vai ser uma data de final de ano ou de Black Friday ou de Dia das Mães, enfim. Então... E aí no final dessas obras aí é aquela correria, né? Enfim, então assim, a turma, o perfil do engenheiro inclusive, do engenheiro, da equipe de obra, né? Assim, é diferente, porque não é uma coisa mais cadenciada que o cara tá ali todo dia, né? Já no residencial um pouco mais, né, planejado. Ritmo mais constante. O outro é mais acelerado, né? Tem muitas vezes, né, tem que ter equipe para ir trabalhar até mais tarde, fim de semana, enfim. Então, acho que é muito isso. Um é muito foco prazo, né? Vamos falar assim, não que as outras coisas sejam importantes. O residencial logicamente, você tem um prazo, mas você tem um pouco mais de flexibilidade, aí é muito custo também, né? Acho que o custo até talvez seja um pouco mais relevante, né? Então, a dinâmica dessas obras são diferentes, das construções. E aí, com o tempo, a gente foi também desenvolvendo, né, um pouco de habilidade, né, expertise nos dois tipos de construção, vamos dizer assim, né? Não, essa equipe aqui ela é mais para obra comercial, né? A pegada da equipe é mais para obra comercial e a gente tem as equipes que são mais para obras residenciais, entendeu? Principalmente a equipe de gestão que eu falo, né? Engenheiro, encarregado, mestre de obras, enfim, e assim por diante. Então, foi mais ou menos isso aí que... Entendi. E a diferença, você comentou lá atrás sobre a questão dessa atuação regional, né? Na época você falou de Montevidéu, de Rio Verde, Itumbiara, já Catalão, né? Enfim, exato. Só que isso se ampliou, né? Exatamente. Hoje já tem outras regiões e regiões mais distantes. O que você enxerga assim como diferença para a empresa de ter essa atuação em outras regiões, mixada com essa atuação local? Como que a empresa precisa se preparar para dar conta de atender prazo, custo, qualidade nessas obras mais distantes? Como que é isso no dia a dia? Manuel, eu falo assim, com o tempo também de empresa, a gente vai, né? Às vezes você tem muita oportunidade que você vai indo atrás mesmo, vai aparecendo, né? Mas com o tempo também você vai moldando, né? Você vai... o que eu vou fazer? O que eu vou focar? Eu não vou pegar, às vezes, fazer uma obra ou que seja um empreendimento tão distante por conta disso. Então, assim, a gente vai também aprendendo com a jornada, né? E, de fato, isso foi ampliando, né? Então, acho que ano passado a gente deve ter tido canteiro de obra em 7 cidades diferentes, eu acho. 7 ou 8, se não me engano. Tá? A gente fez... Acho que ficamos com 10 obras em andamento ano passado, né? 2024, e acho que mais ou menos 7 cidades diferentes. E aí realmente é uma dinâmica difícil, diferente, né? Igual eu falei no começo, por mais que a gente começou já com esse DNA, né? Você começa a ampliar muito, né? Então, assim, essencialmente a gente tem obras e negócio em Goiás, né? Aí tem uma em Unai, em Minas, né? Tudo bem, próximo de Brasília, né? Você está aqui 4 horas e meia de carro mais ou menos. Sorriso, né, como você comentou mais cedo, né, que aí já é um pouco mais trabalhoso, né, você tem que ir de avião, né, você tem que... Aí muitas vezes você não acha equipe local, que você tem que levar a equipe daqui, né, que já trabalha com você, ou que já está aqui, que o cara topa mudar para lá, enfim, tem uma série de coisas. Então, assim, com o crescimento, né, obviamente, a gente teve que, principalmente nessa questão de operação em loco, né, das obras, obviamente a gente teve que aumentar a equipe de gestão, né? Hoje a gente chegou a criar coordenadores de obras por região, né? Então a gente tinha muita obra concentrada na região sudeste aqui, que é Rio Verde, Jataí e Santa Helena também. Então a gente, né, um coordenador específico para a região e depois um outro coordenador que focou nessas outras regiões, Goiânia, Unai, Sorriso. Então assim, a gente começou a ter, vamos falar, né, como se fossem filiais, né, de coordenação, para poder estar mais ali no dia a dia,
no corpo a corpo, né? O Romas, meu sócio, também ele tem uma dinâmica, né, de ir nas obras, né? Todo mês ele vai em todas as obras fora, então isso também foi ajuda muito. Ajudando. Mas também tem uma coisa importante, Manuel, porque a gente já tem aí quase 11 anos de estrada, né, na Top Consultora Incorporadora. E a gente veio desenvolvendo pessoas também, né? Acho que essencialmente toda empresa, né, desenvolvimento de pessoas é essencial, né? A gente vê isso até hoje, cada vez mais latente isso, né? Então, assim, tem engenheiro, né, ou outras funções, engenheiros e outras funções que a gente foi formando, né? Que a pessoa, às vezes, saiu de estagiário, virou engenheiro, depois foi tomando mais corpo. Então, assim, a gente foi desenvolvendo também muita gente nesse meio do caminho, né? E aí a gente tem isso, né? Estamos com obra em algum polo, tá? Vamos colocar um engenheiro, né? Que a gente já tem um pouco mais de... que a gente já tem o histórico dele, já aprendeu, já sabe a cultura da empresa. É isso que eu ia falar, já carrega mais essa cultura. Exato, né? Porque essa questão de cultura hoje é essencial, né? Então, assim, já sabe como é que são os processos da empresa. Então, a gente sempre que, obviamente, né, é possível, a gente foi evoluindo, né? As pessoas desenvolvendo, os profissionais. E a gente sempre tinha ali, tipo... alguém que já estava conosco há mais tempo para justamente ter um pouco mais de confiança, né? Na ponta, né? Por mais que a gente faça as nossas rotinas de ir nas obras e tudo mais. Então a gente foi fazendo isso. Na parte de back-office, obviamente, a gente teve que ir estruturando, né, todas as áreas, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre preocupou muito, Manuel, desde o começo, foi a gente ter... Assim, eu sempre defendi isso, né? Assim, cara, a empresa a gente nasceu menor, vamos crescendo, mas sempre tem que ter organização. Então a gente sempre preocupou muito processo, né? A gente tem, né, quase 11 empresas, acho que a gente tem 7 anos já de certificação ISO PBQPH, então assim, né, poucos anos de empresa, a gente já começamos a ir atrás disso, não só para ter por ter, né, mas essencialmente para você ter processo padronizado, tanto a questão de gestão, de back-office, quanto a questão também de operação, né? Então a gente tem que tentar padronizar nosso modelo construtivo, vamos dizer assim, né? Então a gente foi evoluindo nisso em termos de processo de gestão, desenvolvendo as pessoas, então tendo essas pessoas de mais confiança, né, que conosco junto, né, para trabalhar nas pontas, né, nas obras assim mais relevantes ou que tinha que ter alguém assim mais de confiança e a gente cresceu assim, né? A gente foi desenvolvendo e hoje tem profissional que está conosco já tem 9 anos, né? Então estamos com quase 11, assim, a gente vai carregando muita gente aí. Aí a gente também, uma coisa interessante, talvez, né? Não sei, a gente tem uma central aqui, uma central que eu digo, nós temos um profissional que ele faz a supervisão de todos os administrativos de obra, por exemplo, né? Então, desde o começo, a gente achou isso importante, porque você vai contratar alguém local, o cara tem mais ou menos experiência, não é igual aqui, por exemplo, estou em Goiânia, beleza. Você contrata, né, às vezes um administrativo, não, o cara não deu certo, você vai outro, né? Você tem muito mais mão de obra disponível, né? Nessas cidades, tem muita indicação, muito relacionamento. Exatamente. Nessas cidades nem sempre, né? E a mesma coisa segurança do trabalho. A gente também sempre teve uma pessoa supervisionando todos os técnicos de segurança de todas as obras, né? Que ele faz as visitas em loco, né? Então, assim, a gente foi criando como se fosse supervisores, né? No back-office nosso aqui, para gerir algumas áreas da ponta das operações, das obras, entendeu? Ou seja, moldando a estrutura organizacional da empresa, em termos de organograma, de estrutura de pessoas, de time, para poder dar conta de suprir essa questão logística, né? Exato, isso aí. Agora, Montrezal, uma curiosidade que eu tenho, que eu queria ver a sua visão. Assim, hoje a gente sabe que a gente tem um grande desafio de mão de obra no nosso setor, né, no Brasil. E vocês têm essa experiência pelo braço de negócio de vocês dessas obras mais industriais. Você pega a própria obra que você comentou lá do Megapolo. Na época eu estava lá na IBM, então apesar de não ser a área que eu atuava, a parte de propriedades da empresa, mas estive lá, visitei, fui durante obra, fui na inauguração do Megapolo. E é uma outra dinâmica de obra, uma obra muito mais industrial, com muito mais equipamentos, com muito mais, né, pré-moldados, indústria mais seca, enfim. Como que você enxerga esse caminho para a parte da incorporação? Diante dos desafios que a gente tem de mão de obra, necessidade de suprir certas necessidades para poder conseguir executar aquilo que precisa ser feito. E os desafios não só da escassez dessa mão de obra que a gente tem tido no setor da construção, quanto o aumento desse custo. Exato. Mano, essa é uma dor, né, que, como diz, a gente, várias rodas de conversa aí, né, de muitos parceiros de mercado, a gente escuta isso já tem
algum tempo e cada vez intensificando mais, né? Tem vários fatores que contribuem para isso, né? Mas realmente a gente vive um desafio. Lógico que teve a questão também de um aumento muito grande na parte de canteiro de obra, né? Nos últimos tempos. Em Goiânia, Goiás, enfim. E realmente esse é um desafio que a gente tem, né? Hoje eu até falo assim, né? Acho que entregar hoje a obra no prazo já tá um sacrifício, né? Tá muito difícil, porque realmente a mão de obra não era igual antigamente, né? Quando a gente, enfim, estava na IBM, era outra realidade. Quando a gente começou a empresa também. Então, assim, esse é um desafio que tem tirado o sono de muitos incorporadores, muitos construtores, né? Que eu vejo, assim, né? Discute-se muito a questão de construção modular, off-site, uma série de inovações, mas tem a questão também de custo, né? Então, assim, a gente já está com um custo de construção crescente, né? Cada vez mais com os métodos tradicionais de construção. Mas, naturalmente, tem que se pensar em outras soluções ou tecnologias, né? Então, por exemplo, uma coisa até meio básica, assim, por exemplo, não, São Paulo, outras regiões aceitam muito bem drywall, por exemplo. Aqui em Goiânia é uma coisa ainda que vem sendo quebrada mais recentemente, né? Eventualmente fora prédios comerciais, né? Mas para prédios residenciais isso vem mais recentemente. Ainda tem uma barreira comercial. Tem uma barreira cultural, uma barreira comercial, né? Por exemplo, beleza, você vai tirar ali a alvenaria, né, o reboco, etc, para substituir por um gesso, lógico, todo mundo fazer drywall também, vai faltar mão de obra de drywall, mas é uma mão de obra muito mais, é uma obra muito mais limpa, mais enxuta, né, mais construção, né, a seco, né, vamos dizer assim. Então, assim, não adianta, a gente tem que pensar em soluções, tanto em termos de otimização de gestão, né, de planejamento para você também, enfim, ter uma obra muito mais planejada, né? De que você consiga... se tem dificuldade de mão de obra, tudo bem, eu tenho que me planejar um pouco mais para poder contratar o terceirizado que seja ali, ou a mão de obra própria com mais tempo, por exemplo, né? Então, assim, eu vejo, cara, que a gente, assim, tem que... depende de uma série de fatores, mas tem que ser feitas muitas discussões nesse sentido, né? A gente sabe que tem soluções assim que viabilizam hoje para obras mais comerciais, né? E vamos falar assim, obras que precisam que o prazo é mais essencial, né? Então, aí essas construções off-site, modulares, elas fazem mais sentido. Mas eu vejo que o caminho do residencial, eu não sei se talvez no curto prazo, médio prazo, nós vamos ter que ter soluções construtivas, né? Sim. Que beneficiam isso, né? Não tem como. Porque você vai ter uma série nós já estamos tendo uma série de problemas, na verdade, com relação à questão de mão de obra, né? Então, tem que se procurar outras alternativas, né? Assim, que dá para, obviamente, casar no custo também é a questão, né? Então, assim, a gente vê alguns movimentos agora mais recentes de muita casa de construção, né? Modular. Então, assim, tem que estar... Assim, a gente tem que sempre estar procurando soluções, né, nesse sentido. Mas eu não vejo, não dá para, assim, o mercado de construção civil na questão operacional, realmente, assim, a gente faz igual a boa parte do negócio que nós fazemos hoje fazia a mesma coisa talvez há 10, 15 anos atrás, às vezes não evolui tanto como outros segmentos, né? Mas a gente chega num momento agora que é difícil, cara, que a gente não tem muito o que fazer, você tem que, né, ir atrás, tem que ver outras soluções. É claro também que o que a gente fez também nesse tempo, né, nos últimos anos. A gente foi procurar muita mão de obra fora também, né? Fora daqui, porque isso também é a questão de construção, de incorporação. Fora que você fala fora de Goiânia. Fora de Goiânia. De outros estados, na verdade. Então a gente tinha um coordenador que ele veio de outro estado, aí a gente tinha uma carteira de prestador de serviço, de empreiteiro, e isso até contribuiu bastante para a gente poder fazer essas obras, inclusive no interior, né? Porque você já tem uma mão de obra difícil na capital, imagina você convencer o cara a ir pro interior, né? Então a gente foi buscando isso também nos últimos anos, de desenvolver novos, né, empreiteiros, vamos dizer assim, prestadores de serviço de outras regiões, talvez assim, como a gente falou, o mercado é bem regionalizado, né? Não quer dizer que todas as regiões estão sofrendo com as mesmas dores que a gente está sofrendo hoje, por exemplo, né? Então a gente começou a trazer mão de obra de fora, né, nos últimos anos, para poder ajudar nisso, e isso ajudou também de uma certa forma, mas é claro que uma hora, né, já não faz mais sentido, ou, né, o empreiteiro já não tem mais interesse, então assim, nós temos que sempre pensar em soluções. Então acho que passa muito assim por isso também. Acho que olhar outras regiões do país e você tem mão de obra disponível e que faça sentido para o prestador de serviço vir, e ao mesmo tempo procurar soluções assim que mais industriais. Discute-se muito isso, né? Mas realmente a gente tem que avançar bastante ainda, eu acredito. Eu acho muito, cara, que assim a própria dinâmica do crédito imobiliário e das restrições que a gente tem no processo de venda, porque o fato da gente fazer uma obra em 30, 36, às vezes até mais prazo, dependendo do porte da obra,
como prazo de execução, é muito uma questão de necessidade de ter um fluxo de caixa para o cliente pagar a conta. Exato. Se você não precisasse disso, você conseguiria fazer essa obra mais rápida. Fazendo a obra mais rápida num modelo industrial, você tem um custo direto mais elevado, mas o custo indireto também de uma construção convencional, vamos colocar assim, de uma obra convencional, ele é muito elevado, né, cara? E com o custo de mão de obra pressionado para cima e tendendo a aumentar, né, sempre, mas hoje aumentar de uma forma mais intensificada do que os materiais, apesar de que agora também já se alerta uma preocupação com o custo dos materiais por conta da questão do dólar, enfim, então é com emoção, sempre com emoção. Tá vindo chumbo de todo lado, mas essa dinâmica, cara, se a gente tivesse uma solução de operação para crédito para uma obra mais rápida e encurtar esse processo, eu acho que isso a gente conseguiria evoluir demais em termos de soluções industriais. Por exemplo, São Paulo, a gente tem exemplos lá de empresa, tem empresas que eu conheço, até fui visitar a obra, de obra que eles fizeram a estrutura metálica na obra, fizeram as lajes todas pré-moldadas, a parte de fechamento, tudo com placa cimentícia, né, o fechamento da estrutura externa do empreendimento, aí internamente tudo drywall. Então, assim, que é a obra linda. Né? Exato, concordo plenamente. Esse é um desafio, né? Porque muitas vezes você tem um empreendimento, né? Aí você vai lançar ele, você tem que ter lá, dependendo de cada mercado, você começa a obra com 8 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses, enfim, depende de cada região. E você tem ali já, você já faz o cronograma justamente para poder, quantos meses vai dar desde que eu estou lançando até entregar, né? Isso, justamente para você fazer muito isso no mercado imobiliário. Para caber a parcela no bolso do cliente. Parcela, tudo mais. E aí muitas vezes você tem que começar a obra naquele tempo, talvez, né? Até por questão de mercado, que às vezes, se a incorporadora, o construtor não começar 9 ou 12 meses, por exemplo, dependendo do mercado, pô, e aí, né? Os caras vão fazer a obra, não vão, né? Tem muito isso também. Então, às vezes você tem que começar a obra numa certa data e você tem ali um prazo até o final. E muitas das vezes dá para fazer essa obra bem mais rápida, mas você não pode fazer justamente por isso, né? Eu não posso retardar o começo dela, justamente às vezes por questão mais comercial, e também não posso acelerar tanto. Não posso entregar muito rápido, porque senão você não dá prazo para o cliente pagar. E tem a questão do fluxo, igual você falou, concordo plenamente, né? Igual a gente vê, por exemplo, em obras comerciais, né? Me lembrei aqui até do ano passado a gente fez uma concessionária na BioD lá em Brasília, na parte de obras de comerciais, né? E aí no começo tinha um projeto, se não me engano, era a alvenaria de bloco de concreto, toda no entorno da concessionária. A gente tinha um planejamento e, igual eu falei, cara, tem prazo para inaugurar, certo? Beleza. E aí a nossa equipe lá sugeriu substituir isso por painel. Isso, ou seja, aí lógico você vai fazer conta de custo, né? Enfim, mas isso possibilitou você viabilizar a obra ali no prazo, né? E se fosse na obra residencial? Vai, não vai, né? Aceita, não aceita? Então, assim, você tem essa discussão também, né? Exato. Entendi. E Montrezol, o que foi o principal aprendizado para vocês, ou para você, no caso, dessa diversificação da empresa? Tanto diversificação de segmentos, quanto diversificação regional, assim. O que você absorve, assim? Nossa, eu acho que isso aqui fez a Top ter algo diferente aqui, que as empresas que atuam num só segmento, numa só região, acabam não tendo. Manuel, primeiro sobre tipos de construção, ou tipo de obra diferente, né? A gente sempre, assim, igual eu falei na fala anterior, a gente foi moldando isso ao longo do tempo, né? A gente faz um tipo de obra A, B, C, e depois a gente fala, não, vamos focar mais nisso, mais naquilo, né? E é muito de momento também. Teve uma época, às vezes, que teve obra industrial que foi mais forte, depois o momento industrial não estava legal, a gente tinha mais obras de shopping, depois o momento de shopping não estava legal, você vai para obras de mall, de concessionária. Então, assim, acaba que são obras que têm um valor agregado, né, relativamente bom no curto espaço de tempo, né? Mas você tem ali segmentos, né, da economia que às vezes vai estar melhor num momento ou outro. Então, assim, a gente foi vendo isso, cara, a gente atuando nesse tipo de obra, né, lógico que você vai, né, ajustando ali a rota e tudo mais, a gente, às vezes vai ter um segmento que vai estar melhor do que o outro,
E aí, vamos focar. Aí a gente até sempre discute isso, né? Durante o ano ou de um ano para o outro, não, vamos focar esse ano aqui na parte de construção, mas nesse segmento de obra aqui, porque o outro mercado não tá bom, o outro não tá bom, então nós vamos focar. Então, assim, a gente sempre teve esses pulmões, assim, pra gente poder focar mais, né? Na parte de regiões, né? Aí o que eu vejo também é o seguinte, a gente, né? O Brasil é muito grande, né? A gente, né? Nós estamos aqui na capital, mas a gente vê que tem muita oportunidade, né? Em cidades, igual a gente falou, né? Cidades punjantes, cidades que estão em crescimento, né? Lógico que você tem que ter um cuidado também, porque são mercados menores, né? Igual eu comentei algumas cidades aqui, são mercados menores, não é igual ao capital, então você tem que ter um cuidado, principalmente na parte de residencial, de incorporação. Quantos lançamentos a cidade comporta no ano, qual que é o movimento para os próximos anos, como é que a economia se move pelo quê, entendeu? Tem que dimensionar uma sequência de trabalho, que a gente até estava falando um pouco aqui nos bastidores, né? Que você ir para uma nova região, desenvolver um projeto, mesmo que seja só como construtora, ou como incorporadora também, e interromper esse ciclo para deixar uma lacuna entre um primeiro e um segundo negócio, ou às vezes até parar a atuação naquela região, acaba sendo muito penoso, né? Concordo, exatamente. A gente vê isso, né? Na verdade, igual falar, a gente tem uma obra lá na I que a gente está fazendo e vai embora. E às vezes em outro lugar vai fazer uma construção, ou que seja um empreendimento, então isso é muito ruim. Realmente hoje a gente vai mudando também a nossa estratégia, nosso modo de pensar, e a gente tem muito claro isso, a gente tem que estar em regiões que tenha tem continuidade, exatamente. E aí isso foi moldando também as nossas, né, com o tempo. Igual eu falei, tem momento da empresa que às vezes, beleza, a gente está indo atrás de oportunidade está surgindo em determinada região, você precisa fazer a empresa rodar, você precisa fazer o negócio crescer, você não vai deixar de fazer. Não vou deixar de fazer. Ou também são regiões interessantes, vamos para lá, vamos pôr vamos lá, sentir, ver. Vamos sentir que a gente dali sai outros negócios. Claro. Então a gente apostou muito nisso também. Mas, cara, é muito aprendizado também da gente ver assim, não, o que a gente quer, né? Então, onde nós vamos atuar? Então, assim, igual eu falei, a gente já andou muito, né? Igual, até me lembrei que também, nesse meio do caminho, a gente em 2017, não, 2017 para 2018, nós decidimos abrir uma outra empresa do grupo, focada em obras bem rápidas, né? Até a gente criou a empresa, né? Criamos na época, chama Top Obras Rápidas. E a gente ficou com essa obra 3 anos. Porque, assim, chegou uma oportunidade também na época, né? De fazer construção de farmácias, né? Drogarias, né? E, vocês chegaram a fazer? Cara, fizemos. E aí a gente viu aquilo, chegou aquela oportunidade, cara, vamos ver como é que é isso, né? É lógico que era uma coisa que também não estava no nosso planejamento, né, até então. Mas aí a gente foi vendo assim o que ia ter de escala, de volume, né? Fomos entendendo. Estava numa expansão na época muito grande de algumas redes de drogaria, tanto aqui em Goiânia, regionalmente, mas em outras cidades também. Cara, no final das contas, depois a gente até trouxe um outro sócio operacional para esse negócio, só para essa empresa específica, que tocava as obras. E eu acredito que em 3 anos a gente fez quase 50 drogarias. Porra! E aí, espalhado, né? Esse que eu falo assim, que é aprendizado. Goiás, Minas, DF, Bahia, caramba, até Tocantins. Então, assim, estados adjacentes a Goiás, né? Quase todos, eu acho, mas assim, andando. Espírito Santo. E aí a gente foi, assim, eram obras que variavam de normalmente 45 a 90 dias, né? Que geralmente ou era uma obra do zero, um pouquinho mais, ou era alguma reforma, né? Mas assim, a gente viu pela oportunidade pela escala, né? Mas depois de um tempo, cara, esse negócio não tá no nosso core, não, nossa estratégia, não. Então a gente também viu que as margens ficaram um pouco mais apertadas, né? Muito estressante também, cansativo. Aprendizado, cara, não, isso não faz sentido para nós, né? A gente tem que focar em outras coisas, né? Em negócios maiores, né? Mais estruturados. Então também a gente teve esse aprendizado de andar um pouco, assim, né? Tanto em regiões, né? Eu acho que tem isso também, né? Ou de segmentos também, não sei nem se você sabia disso, mas acabou que a gente tivemos essa experiência, mas a gente viu que não fazia sentido. Então a gente, depois de um tempo, a gente focou, não, nosso negócio é o quê? É fazer essas obras comerciais de fato, que é mall, shopping, né? Concessionárias e afins, né? Então a gente tem uma vertical, a gente até separa muito isso, né? Só dessa consultora, e a outra residencial / incorporação, né? Que a gente começou construindo e depois entramos para ser sócio e até ser incorporador, né? Então a gente tem isso muito claro hoje, né? Mas aprendizado, né? Acho que andamos bastante aí, acho que a gente fica mais concentrado. Não quer dizer que é Goiás, né? Mas a gente hoje é muito Goiás e talvez assim, região mais centro-oeste mesmo, talvez se sair alguma coisa não muito longe de Goiás, assim, pra gente poder também estar com foco mais ajustado. Né? É interessante tudo isso que você trouxe aqui, diante desse questionamento do aprendizado,
Porque assim, a leitura que eu faço, e aí você vê se é isso mesmo, assim, o fato de vocês terem se dispostos a ampliar o leque e a ter uma atuação mais ampla, tanto de segmento quanto de região, isso fez com que vocês pudessem experimentar mais, testar mais claro. frentes de negócio, regiões de atuação e tudo, até para trazer uma clareza maior do que vocês queriam, mas principalmente do que vocês não queriam como empresa, e aí direcionar. Porque eu acho que isso vem muito como perfil mesmo. Por exemplo, na turma última nossa da imersão, Incorpora Pro, minha lá com o Caio e com o Danilo, teve um empresário aqui, um construtor, que participou da turma com a gente, e ele é do Nordeste, não lembro qual cidade. E a gente, num bate-papo lá, conversando e tudo, ele é só essas obras rápidas, cara. Obra de shopping, tal, vai para várias regiões, já está em vários estados com a empresa dele. Ele é do Ceará. Certo. Mas tem atuação na Bahia, tem atuação em outros estados, várias cidades, e só obra de shopping, porque ele se identificou com isso, né? Se especializou, montou a estrutura da empresa para isso. Porra, trabalhando de noite, ele falou: Manuel, é um negócio foda, cara, porque assim, minha operação de execução, ela roda fora do horário de expediente, e minha operação administrativa roda dentro do horário de expediente, tem que comprar as coisas dentro do horário de expediente, tem que fazer... Então, um negócio, uma dinâmica pesada, assim, intensa, mas ele falou: cara, tô super satisfeito, é um negócio que eu gosto, enfim. Então, é muito disso, assim, eu acho que essa experiência de vocês também fez com que vocês pudessem enxergar melhor qual que é a nossa identidade, onde a gente se vê melhor, porque vai muito da questão do perfil, né? Exatamente, e é isso mesmo, e realmente foi o aprendizado, né? Como você falou no começo da sua fala, né? Do que não fazer, né? Você vai, na jornada você vai vendo o que dá certo, o que não dá, mas eu até acho que é assim, é mais natural, né? Se você olhar só para a cabeça de construtora, a construtora focar só que seja em algum segmento, ou só em obras comerciais e só em residencial, né? Talvez o que a gente faz, né, o que a gente tem realmente esses dois, na parte de construtora, dois perfis, comercial e residencial, não é o normal, né? O normal geralmente você ter ali, não, se o cara for para residencial, ele só mexe com residencial, se o cara for para comercial, ele vai ter ou outros segmentos que ele vai focar naquilo, igual você acabou de dar o exemplo. Então esse é mais comum. Mas acabou que a gente viu que, igual eu falei, a gente foi desenvolvendo, né, tanto pessoas quanto processos, né, e a gente foi vendo que isso para nós funciona, né. Hoje o residencial e incorporação ele é mais relevante do que o comercial, né, e ao passo que a gente começou a empresa só com comercial, né. Então, mas exatamente essas experiências que nós tivemos, né, que seja de regiões, né, de tipo de obra e até de clientes também, né. Foi importante. Não, esse tipo de segmento de cliente aqui não faz sentido, os caras são muito agressivos, às vezes para nós não dá certo, é melhor às vezes ter empresas regionais. Então assim, a gente foi também moldando isso, sabe? A jornada é interessante e bacana por isso, né? Você vai, aqui vai, às vezes você dá uma cabeçada aqui, mas beleza, a gente já viu que não funciona aqui, vamos para cá. Então isso é bacana. Eu sempre brinco muito o seguinte, né, Montrezor? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo de errar, né? E eu falo muito. Aí eu levo isso pro lado pessoal, né? E eu brinco com a turma. Eu falo: gente, quando você faz uma viagem, você não volta da viagem contando as coisas boas que aconteceram. Você volta contando os perrengues que você passou. É verdade, isso é verdade. Então, assim, aquilo que marca a gente, que fica na história e tudo, cara, passei uma dificuldade assim, isso, aprendizado e tudo. Então, acho que é importante a gente ter esse arrojo também, né? E eu observo esse perfil lá em vocês. Agora, eu queria abordar agora um pouco mais a questão dessa frente de atuação de vocês na incorporação, né? Pelo que você contou, e eu conheço um pouco da história da empresa, vocês começaram com essa construção e aí participando da incorporação, só que isso foi se tornando mais relevante dentro da empresa, até como posicionamento de vocês dentro desse segmento, o protagonismo de vocês nos projetos, nos empreendimentos. Como que foi essa mudança? Como que foi essa transição para vocês? Sim, claro. Então, Manuel, como eu falei, né, a gente começou nessa dinâmica aí de entrar numa construção residencial, né, como consultor, depois já passamos para o segundo empreendimento já como sócio também, e aí nessa dinâmica, assim, a gente foi aprendendo também, né,
eu tô aqui no chapéu de construtor, né, na parte técnica, mas a gente foi, não, vamos participar do desenvolvimento de produto, vamos estar junto com a parte comercial, estratégia. Então, assim, a gente foi entrando cada vez mais, né, no desenvolvimento dos novos negócios. E aí era natural, na verdade, assim, já era um desejo nosso, como eu falei, né, desde o começo da empresa, até pela natureza, assim, né, da gente ter nas escolas anteriores, né, que eram incorporadores e construtoras, né, e construtora. Então, com os projetos, né, vindouros, a gente foi cada vez mais entendendo um pouco, e eu sempre acompanhei também muito o mercado imobiliário aqui, né, obviamente, aqui da cidade. Então a gente viu assim, beleza, a gente foi moldando com o tempo e a gente foi entendendo que, esse desejo nosso inicial, né, de estar mais, né, presente em incorporação e tudo mais, que era um caminho, né, a médio e longo prazo, foi se tornando mais realidade, né? É claro que a expertise que a gente veio trazendo foi de construção, e é isso que também fez valor nas nossas sociedades, né? Fez e faz, né? A gente sempre fala também que para a gente fazer, que seja uma sociedade ou que seja como contratada como construtora, a gente tem que gerar valor naquele negócio. A gente tem que sair do contrato, ou terminar o empreendimento, o sócio, o parceiro, o contratante tem que ter visto alguma geração de valor que a gente fez no processo como um todo, né? Então, a gente foi entendendo isso, essa questão de incorporação já tá vamos dizer, no sangue, né? Vamos falar assim, na veia. E eu sempre gostei do mercado imobiliário como um todo, né? Apesar que, igual eu falei, vem da construção. E aí, passo a passo, a gente foi vendo isso e foi despertando até um desejo maior, um interesse maior, e até pelas regiões que a gente começou a atuar, né? Então, a gente viu a oportunidade aqui em Rio Verde, já está aí em Goiânia e assim por diante. Então, aí em 2000 a gente começou essa jornada em 2018, e de 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente começou a intensificar um pouco mais, né? Então a gente tem lançamento em Goiânia, em Rio Verde, né? E aí a cabeça também começou a mudar um pouco, obviamente. Bom, a consultora está aqui, né? Nós temos os processos, né, rodando, obviamente. Ela é viva, né? Sempre vai atualizando, né? Por exemplo, fizemos um remapeamento de processo da empresa inteira, né, no ano passado. E aí a gente tomou uma decisão, né, há 3 anos atrás, falando, beleza, nós vamos intensificar um pouco mais essa questão de estar no mercado de incorporação, né? Então a gente já tinha tido essas experiências, né, anteriores, e a gente estava gostando, né? Beleza, já era uma coisa que fazia parte do nosso DNA anterior, e naturalmente a gente sabia que ia chegar a hora da gente estar, né, vamos falar, pronto para isso, né? Porque a gente não tinha, talvez quando a gente abriu a empresa, a gente não tinha a estrutura, né, para já começar a incorporar, né? Então acho que foi um período de amadurecimento, né, de estruturação da empresa também, porque nós éramos, né, vamos dizer, funcionários antes, né? Você passa a ser dono do seu negócio e começa a gerir mais pessoas, né, processos, enfim. Então você tem ali todo um desenvolvimento, né? Eu acho que então foi um período bom de maturação, né, de nós como sócios, como diretores, né, como líderes, até a gente chegar num momento tanto de estrutura de empresa, né, momento também de mercado, enfim. Então a gente decidiu, né, a focar mais em incorporação. E aí muitas mudanças, né? Obviamente processos novos, né, áreas novas na empresa, né? Prospecção, novos negócios, desenvolvimento, né? E a gente sempre teve e tem, Manuel, uma mentalidade de parceria, né? Assim, nosso modelo de negócio para a incorporação sempre é de sociedade, né? Então a gente acredita sempre que a sociedade, você vai dividir, ao mesmo tempo você vai dividir risco, mas você vai somar expertise, vai somar força, né? Então a gente sempre acredita nisso. E aí a gente foi vendo também o potencial do mercado, né? Como eu já falei, dessas cidades. E também Goiânia passou por um momento, né, muito bom nos últimos 3 anos, né? Espetacular. Espetacular, como nunca visto. Então acaba que isso também deu um pouco mais também de, não, beleza, o momento é agora, né? A gente chegou. Então assim, acho que conta tanta questão de tempo de empresa, de estruturação, de desenvolvimento do sócio também, e do momento de mercado imobiliário também, né? Então não só em Goiânia, mas nessas outras cidades. Então a gente, bom, beleza, vamos lá. E aí hoje basicamente nós estamos com vários negócios aí em prospecção, ou alguns em desenvolvimento, né? A nossa ideia é continuar aqui em Goiânia, né? A gente já tem um empreendimento lançado aqui que é o Tom Bueno, em Vaca Brava. Que é um baita projeto, conheci lá, exato, exato. Um projeto muito bacana. Aí a gente sempre, né, vem nessa pegada, cara, a gente quer fazer projetos que pensem na solução de quem vai morar, né? Lógico, tem várias incorporadoras, muito produto, né? Em várias regiões, mas assim, fazer produtos realmente bons, com soluções para o cliente, né, em localizações boas, né? E aí a gente realmente gastou muita energia lá, desenvolvimento e tudo mais, lançamos um empreendimento. Então hoje a gente está com um planejamento de novos lançamentos em Goiânia para frente.
Na região que a gente já atua ali, Rio Verde, Jataí também, né? E nós estamos ainda estudando, às vezes, uma terceira praça como oportunidade também, né? Não tem nada definido ainda, mas a nossa ideia está em Goiânia, né? Rio Verde, Jataí e mais, às vezes, alguma outra praça, até para a gente poder ter mercados, né? Essa diversificação. Diversificar, né? Exatamente isso, né? A gente não está concentrado só numa região, né? Então, hoje, a nossa estratégia, né? Nossa ideia, né? Em termos de incorporação, desenvolvimento, né? Na parte residencial, é isso. Então, aí, realmente, são as dores, né? Você tem a cabeça toda de construtora, né? Eu ia perguntar isso, assim, o que muda em termos de cabeça, mentalidade, sai de um viés com foco mais técnico, vai para um viés de negócio, apesar de você já ter esse perfil, gostar, mas uma coisa é acompanhar, outra coisa sim. Participar. Com certeza, qual que é a diferença? Realmente você tem que estar mais no mercado, a parte comercial, estratégia, marketing, lançamento, como é que vai ser, se for bem de venda, se não for. Então, assim, a gente começa a estar, né, num risco maior, né? Então, assim, logicamente, quando você está como construtor, você tem ali seus desafios, você tem um contrato, você tem, né, valor, você tem prazo e tudo mais, mas a partir do momento que você entra, assim, na incorporação, né, no mercado imobiliário de fato, realmente, vamos falar, os desafios são diferentes, os riscos são diferentes, né? A gente sabe que o mercado não é para amadores, né, vamos dizer assim, o mercado também, de certa forma, alavancado. Então, você tem que ter pessoas diferentes. Então, a gente começou a contratar pessoas, né, voltadas para a incorporação, criar áreas específicas na empresa, processos novos, né? Estamos até mudando de sede agora nas próximas semanas aí, justamente para a gente poder comportar, né, tanto a consultora quanto a parte de incorporação. Depois chama pro café que eu quero lá visitar. Já lá, pode deixar. Atual, mas pode deixar, com certeza. Estão indo para onde? Nós estamos indo pro World Trade Center, né, que foi recém-entregue, né? Estamos reformando lá e espero até fevereiro a gente tá mudando. E aí, assim, você tá com a pele mais no jogo, né? Então você vai ali, você começa a prospectar, a desenvolver, né, projetos, entender um pouco mais da questão de... E aí, como a gente não está só numa cidade, você tem que, né, obviamente, você tem que ter ali a sua inteligência de mercado de cada região, de cada cidade, né? Quem atua só numa cidade já sabe a cidade, às vezes, na palma da mão, claro, né? Você está em 1, 2, 3 cidades, você tem que ver o movimento, como é que está a economia, né? Enfim, você tem que estar mais próximo ali, né, obviamente, das imobiliárias, né? Então, você começa a mudar isso. E aí, assim, eu naturalmente, nos últimos 2 anos, né, até a minha atuação na empresa foi mudando para focar muito nisso, né? Então, apesar que eu tenho todo o back-office na minha gestão, mas hoje o meu tempo maior é até nessa parte, né? Que seja de prospecção de novos negócios, de fechamento de terreno, né, de sociedade, com outros parceiros, de desenvolvimento de produto, estratégia de lançamento comercial. Então, você vai mudando toda a cabeça, né? Então, naturalmente, você tem que trazer pessoas também que tem esse perfil para poder fazer parte do time, né? Então, o que eu falo é isso, assim, realmente você tem que tentar separar isso muito bem, né, na empresa, né, internamente, vamos dizer assim. Mas está sendo muito, muito bacana essa mudança, né? Essa transformação, na verdade, né? A gente continua, obviamente, com a construção forte, né? Com vários canteiros, com obras, mas cada vez mais entrando em incorporação, né? E desenvolvendo novos produtos. Então, assim, desse ano para o ano que vem já vão ter, em breve vocês vão ter novidades aí, né? Nas regiões que a gente está falando aí de novos lançamentos. Muito bom, cara. E Montrezl, uma outra curiosidade, assim, acho que um dos pontos que você mais colocou aí durante todo esse bate-papo nosso aqui, falando das várias frentes, os vários momentos da empresa e tudo, com relação a pessoas. Os desafios, as pessoas, montar o time, montar a estrutura, trazer coordenadores para as regiões. Agora você falou de novas pessoas, porque tem novas estruturas, você sai de uma certa atuação mais focada numa área da empresa, vai mudar isso, você precisa de novas pessoas, você sai do foco só da construção, vai para a incorporação, você precisa de outros perfis de pessoas. Para vocês, como que é gerir tudo isso e tomar essas decisões? Vocês se apoiam nesse processo? Tem gente lá dentro da empresa focada nisso? Como que é a visão da empresa de pessoas? Você comentou muito sobre também a formação interna de profissionais. Isso, exato. E levar esses profissionais para novos desafios dentro da empresa. Como que vocês cuidam disso internamente? Na parte da consultora, assim, igual eu falei, a gente gosta muito de desenvolver pessoas, né? Então, citei alguns exemplos, né? A gente tem colaboradores que já está conosco há 9 anos mais ou menos. Então, a gente sempre
gostou, né, e gosta de desenvolver pessoas internamente. Mas é claro, a gente está no movimento de mudança, de transformação, né, de entrar, igual falando, mais em corporação, você tem que naturalmente trazer gente de fora, né? Sim. Cara, e aí realmente, né, é meio até clichê, mas não tem jeito, né? As empresas, né, por trás de todo CNPJ tem vários CPFs, né? Então, assim, a gente sempre teve um cuidado muito grande com as pessoas, assim, né? Pô, tá tudo bem, né? Como é que tá o trabalho, né? A gente preza por um bom lugar para trabalhar, bom ambiente de trabalho, né? É claro que é natural, né? Você vai ter pessoas que vão adaptar à empresa, né? Vão se adequar às pessoas que vêm de fora ou não, né? E a gente, cara, e é uma coisa também meio clichê que até o Guilherme Timol fala muito da XP, que é a questão de cultura, né, cara? Não adianta, às vezes você tem pessoas muito técnicas, muito boas tecnicamente, mas se ele não tiver a cultura da empresa, não adianta a pessoa, em algum momento, ela vai sair. Então, a gente foi, obviamente, construindo, né, solidificando cada vez mais a nossa cultura na empresa, né? Então, a gente acredita, assim, que a gente desenvolveu um código cultural agora, né, no final do ano passado. Temos RH interno já também. Depois que a empresa cresceu, né, é natural isso, ou seja, para olhar para as pessoas, né? Então tem que ter, né, um desenvolvimento, né? Então não só, enfim, a gente até chama de gente de gestão, né, no RH, mas com foco em desenvolvimento, né? Então a gente sempre quer estar desenvolvendo, vamos começar agora um programa de desenvolvimento de líderes, né? Toda a parte de coordenação, supervisão, enfim. Então a gente sempre está olhando para isso, né? Cara, a empresa vai crescendo, vai crescer, vão ter desafios, mas as pessoas precisam também evoluir, né? Não só nós, sócios, diretores, né? A gente também tem a nossa trilha de desenvolvimento. Tem que acompanhar o desenvolvimento da empresa. É natural, né? Se você pegar, qual que era a minha cabeça dos meus sócios há 10 anos atrás, né? Tanto em termos de técnica, quanto de gestão de pessoas, de desenvolvimento, né? Bem diferente de hoje, né? Então tivemos as fases, né? E a gente sempre procurar desenvolver, né? E a gente tem uma coisa que eu falo muito na empresa, a gente sempre tem que ter melhoria contínua, né? Sempre estar melhor a cada vez, a cada ano, a cada dia, vamos dizer assim, né? Então, a gente foca muito nisso. Então, hoje a gente está focando muito em desenvolvimento de pessoas, em treinamento, curso, a questão também de acompanhar também, né? Um programa interno, como eu falei, de gente de gestão. E, obviamente, as pessoas que já têm a cultura da empresa, né? Que vão se desenvolvendo cada vez mais, tendo entregas, a gente vai promovendo, né? Estamos implantando agora um plano de carga de salário, né, estruturado. Estamos implantando agora também a gestão por OKRs, né, que está sendo uma baita transformação também na empresa recente, né, mas aprendizado também para gestão de resultados, né. Isso também está ali, você tem ali um programa a gente está também na parte de avaliação de desempenho, desenvolvimento de PDI dos colaboradores. Então, tudo isso, né, você tem uma engrenagem inteira ali, né, isso também é com o tempo, né, um amadurecimento justamente para poder você ter profissionais cada vez melhores, né, e com a cultura da empresa, cada vez mais aculturados com a nossa cultura, né, e eu acho isso extremamente relevante. O que são os pilares da cultura da companhia hoje? A gente tem muito o seguinte, comprometimento, a gente é um dos principais pilares que a gente tem interno, honestidade, desenvolvimento, certo? E pensar sempre em melhoria contínua, é o que eu acabei de falar. Então, assim, esse é algo que eu bato na tecla há muito tempo. E, por fim, ainda senso de dono, né? Então, assim, a gente, até pelo fato da gente ter várias regiões de atuação... Essa atuação diversificada. Eu sempre falo muito isso recorrentemente nas nossas reuniões e tudo mais, né? Cara, você vai tomar decisão, você está na ponta... Né? Você tem que sempre pensar, né, com esse senso de dono, né, com esse senso de responsabilidade, né? Então, basicamente, passa por isso, né? Então, a gente tenta fortalecer isso cada vez mais, né? Acho que, assim, sempre fala também fazer o certo, né? A gente sempre preza muito essa questão de honestidade, de comprometimento, de fazer o certo, cara. Fazer o certo, as coisas evoluem, dão certo. Às vezes demora mais, porque a gente sabe. Demora. E aí eu também gosto de fazer muito benchmark, né, com outras pessoas do mercado, muita gente que teve sucesso em muitas empresas aí, cara, já escutei uma vez isso. Cara, faz o certo. Assim, não, é meio clichê, mas assim, cara, a empresa já mais de 40 anos aqui. Principalmente no Brasil, a gente tem que reforçar muito isso, né, cara? Porque assim, a gente vê muita empresa, muito profissional querendo ir pelo caminho errado e é o que eu falei, né? Assim, às vezes demora mais. Mas assim, você, né, até ontem eu estava tendo uma conversa com relação a isso e conversando com um amigo meu e falando sobre algumas experiências e histórias.
E a gente falando, cara, puta, eu morro pobre, mas não abro mão dos meus valores, assim. Então, tem coisa que não tem jeito, né, cara? Assim, tá na essência, você tem que pôr a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo. Exatamente. Né? E tem formas e caminhos da gente crescer, prosperar, se desenvolver. E fazer o negócio acontecer fazendo certo. Então, exatamente. Cara, e na jornada, né, no meio do caminho, você tem muitas coisas que te, como diz, te atormentam, né? Que às vezes para você fazer desviar dos seus valores, né? Tivemos várias, né? No meio do caminho, obviamente, mas a gente sempre fala, cara, não, eu falo, cara, assim, toma decisão assim, a área de negócios, a área comercial, cara, assim, nós temos muito forte. Se a pessoa tiver um pezinho direcionado ao desvio da rota, a grande chance é dela desviar, porque assim, é muita coisa que surge, vamos ganhar junto, exatamente. Vem junto comigo. Eu já tive situação, cara, assim, já teve situação que foi até engraçada, assim, só pra você ter uma noção, cara, a primeira vez que eu tava encontrando com um cara no interior de São Paulo, na época pela IBM, estava fazendo negociação de terreno, e aí foi um contato de um amigo meu que me indicou o cara, né? Não vou citar nomes aqui, obviamente, mas aí numa cidade do interior de São Paulo eu fui ter uma reunião com o cara, fui fazer uma reunião com o dono do terreno, fizemos a reunião, depois a gente foi almoçar. No almoço o cara me perguntou, Manuel, mas e aí, como é que você trabalha? Aí na hora eu ainda, né, já para dar no meio, né, eu falei, cara, acordo cedo pra caralho, trabalho em torno de 12 a 14 horas por dia e só atendo a EBM, né, a empresa que eu trabalho por eles aqui, é meu negócio hoje, é meu foco. Aí o cara deu uma assustada assim e ele falou, não, cara, não me leva a mal não. E tudo. Eu falei, cara, seguinte, o que é seu, o que é meu, assim, eu trabalho, sou remunerado pela empresa, é o que eu recebo e tá tudo certo. Aí ele foi se justificar para não levar a mal, porque tinha outras empresas que faziam e já tinha, não sei o quê. Mas assim, e ele até contou a história do que ele já fez, né? Então, assim, a própria proposta do cara, você já sabe o nível de como que ele trabalha. Então, e eu falo muito, né, cara? Porra, eu já paguei comissão de terreno de 1 milhão, de 1,5 milhão de reais, de 500 mil reais. Então, assim, o dinheiro tá ali, né? Mas não é o seu, então você vai querer pôr a mão nele para quê, né? Então, acho que isso esse valor é muito importante, né? Assim, para nós isso é muito relevante. Assim, a gente fala isso várias vezes, tá no nosso código cultural como valor, né? Então, a gente defende muito isso. Meu amigo, e futuro? O que são os planos aí? Como que tá a cabeça do Montresol? Como que tá a cabeça da Top? Bom, como até falei algumas coisas, né? A gente realmente nós estamos aí nesse movimento de prospecção, desenvolvimento de novos projetos, né? Novos produtos, empreendimentos. De arrumar uma outra região de atuação. Então, nós, né? Cara, a nossa ideia aqui, realmente, igual eu falei, né? Nós já tivemos o nosso primeiro lançamento aqui no ano passado. E a ideia é continuar, né? Então, estar aqui em Goiânia, obviamente, é um mercado mais concorrido, mas ainda a gente vê como oportunidade, né? Tem oportunidades na cidade. Então, lançamento em Goiânia, Rio Verde, Jataí, né? Essencialmente, e alguma outra região. Como consultor, ainda continuar evoluindo, né? Acho que a gente vai mudando também o nível, vamos falar assim, o tamanho de obra, né? Acaba que tem obra que não faz muito sentido mais, né? Muito por questão de realmente o tamanho da empresa às vezes, claro, né? A estrutura, sendo competitiva, então a gente foi também, obviamente, subindo um pouco a barra, exatamente. Mas assim, ter também na parte de construção parceiros mais contínuos, né? Igual a gente fez algumas entregas aí relevantes no ano passado na parte de obras comerciais, vários desafios, né? Entregamos aí 2 concessionárias aí em tempo recorde, vamos dizer assim, né? Foi então, Brasília, a daqui de Goiânia foi vocês que fizeram também. Exato. Então, assim, que acaba que a gente vai tendo mais relacionamento, uma parceria vai ficando sólida, né? Então, você tem desafio, você faz as entregas, né? Pô, beleza, é um parceiro considerável. Então, assim, a gente fortalecer cada vez mais parcerias na parte de construção, né? Com empresas, né, idôneas, que têm recorrência de obras, né, de maior porte, né, médio e maior porte. E na parte de corporação isso, né? A gente realmente acelerar, né, nesse ponto aí de estruturar a parte de incorporação e essencialmente atuando nessas regiões que eu comentei, né? E o mercado está um pouco ainda, né? Algumas mudanças, a gente começou o ano já com taxa Selic subindo um pouco, mas é aquele negócio, né? A gente tem que ter fé, né? O mercado é longo, o mercado é cíclico, né? Mas
a gente tem que ter esperança, né? E fazer um trabalho bem feito, né? Fazer bem feito, sempre com o pé no chão também, humildade, né? A gente tem muito isso também, né? Vamos galgando aí, né? E evoluindo, né? Desse modo aí, mas a gente quer, vamos dizer assim, nos próximos 3 anos a gente quer estar em outro patamar, né? Assim, a gente olha para trás, né? Quase 11 anos, a gente tem uma jornada, né? Acertos e erros, né? Altos e baixos. Mas graças a Deus, uma jornada bacana, né? Que nos coloca hoje numa posição melhor em termos de estrutura, né? De posicionamento, né? Mas nos próximos 3 anos eles vão ser muito maiores do que os 10, se Deus quiser. Que bom, cara. Não, e vai ser, cara, assim, a empresa trabalhando e focando para isso, sem dúvida nenhuma, as oportunidades aparecem. Até tem um ponto interessante, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, já tem acho que uns 3 anos, cara, que eu mudei minha visão com relação a isso. Antes eu acompanhava muito noticiário, situação econômica, política e tudo, e aquilo ali me contaminava muito em termos de perspectiva, de visão de futuro e tudo mais. Só que aí, cara, até foi de um podcast que me veio essa ideia, eu lembro bem, foi um podcast com o Ferreira. O Ferreira, ele foi, acho que CEO, não sei, diretor, sei lá, na GP Investments, até o pessoal da IBM, eu não tinha muito contato com ele, tive uma reunião com ele só, mas o pessoal a turma da IBM tinha um contato muito próximo com ele, porque foram sócios aqui no Metropolitan. Tá. E depois ele saiu da GP e foi para a Heinz. E lá na Heinz, que é um fundo, a Heinz fez uma parceria muito grande com a Vitacom lá em São Paulo, lembro, na época. Exato. E o Ferreira, que tocava a área imobiliária. Lá, e eu ouvindo um episódio de um podcast com ele, ele falou que o pessoal lá da empresa, quando ele entrou lá e tudo, ele começou já a explanar as preocupações dele com relação ao mercado brasileiro, tal, a economia, a política, não sei o quê. O pessoal virou para ele e falou, Ferreira, faz o seguinte, desliga a televisão, para de assistir jornal, para de acompanhar o noticiário por 4 anos e foca no seu negócio, foca na operação da empresa aqui no Brasil, e daqui a 4 anos a gente volta a conversar e você vai ver como que o negócio vai ser diferente, porque o Brasil é um oceano de oportunidades. Exato. E quem não está com a cabeça contaminada por esse ambiente e está preocupado ali só como que eu faço para ter uma melhor performance, crescer o meu negócio, desenvolver o meu projeto, certamente vai ter condições e capacidade de desenvolver e de crescer e de ampliar o seu market share, a sua atuação. E isso me marcou muito, cara, e eu comecei a exercitar muito isso. E eu sempre falo muito o seguinte, cara, imagina só, você tem uma empresa atuando aqui no mercado de Goiânia. Cara, se você for pensar assim, o mercado de Goiânia é extremamente pulverizado, né? Capaz que o maior market share aqui hoje, sei lá, vai estar na casa dos 10%, 15%, mas assim, a grande maioria vai estar ali 1%, né? Assim, quando muito 2%, e muitos até bem abaixo disso. Você fala, cara, se eu quero aumentar em 50% o tamanho da minha empresa, eu tenho que sair de 1 para 1,5%. Se eu quero dobrar o tamanho da minha empresa, eu tenho 1%, eu tenho que sair de 1 para 2%. Cara, qual que é o impacto disso no todo? Exato. O que agora assim, você só tem que ocupar o lugar de alguém. Se o mercado continua do mesmo tamanho, você tem que tomar esse meio ou esse 1 de alguém. Para isso, você precisa ser mais eficiente, mais competente, entregar mais valor, entregar mais resultado. Exato. Então, eu acho que com essa cabeça, cara, assim, é difícil a empresa não crescer, porque tem muita, bem ou mal, assim, isso é uma realidade do mercado. A gente, né, não é com né, assim, com arrogância que a gente coloca isso, mas assim, tem muita gente medíocre, né? Assim, tem muita gente que não faz o que você está colocando aqui de ir atrás, fazer benchmark, conversar com o mercado. Pô, você saiu de construtor para incorporador, só que a gente vê como que é a sua dinâmica, né? De estar conectado, ir atrás. Você participa lá do como é que é o nome lá do clube? Imob Club. Exato, lá com o pessoal que é cheio, né? Os principais ou parte dos principais players do mercado aqui de Goiânia, que mensalmente estão se reunindo, discutindo sobre assuntos do mercado, enfim, tudo isso é em prol de evoluir, de desenvolver. E tem muita gente no mercado que não faz isso, então é o lugar desses caras que a gente tem que ocupar, né? Então acho que essa mentalidade para mim, cara, assim, mudou muito. Ainda continuo acompanhando o noticiário, macroeconomia, mas num volume muito menor, e com a cabeça muito mais direcionada, assim, eu durmo e acordo pensando no meu negócio, cara, assim, eu zero preocupo, movimento político, não sei o que e tal,
porque assim, eu acho que isso aí me traz muito mais ganho, entendeu? Manuel, eu concordo plenamente com você. E assim, eu tem, né, alguns mentores assim ao longo da vida, né? E acho que certa vez um ou dois me falaram sobre isso. Cara, vai ter presidente, vai ter governo, vai ter política, enfim, tem economia, uma série de coisas, né? Foca no seu negócio, né? Sempre vai ter oportunidade, obviamente, é exatamente o que você falou. Cara, você tem que estar atento, né? Obviamente, aos movimentos de mercado, né? Você não vai ser também desprezar 100%, obviamente, porque você, né, depende disso, né? Você tem que ver como é que tá a temperatura do mercado para várias situações. Tem coisas que impactam na gente. Para a estratégia que você vai fazer, vai para um lado, igual eu dei alguns exemplos aqui. Mas, cara, foca no seu, né? Faz o seu melhor, tenta ser, né? O que você tem de diferente, de diferencial, melhora a sua performance. Como é que você pode ser melhor do que o concorrente que seja, ou você, sei lá, criar alguma coisa nova. Então, assim, é muito isso, né? E a gente veio assim, realmente, com o tempo também, beleza, você vê, a gente abriu a empresa na época de baixa, né? No nosso mercado, 2014. Mas mesmo assim, na época, cara, beleza, o mercado não tá assim, não. Na época de baixa, não, na época das baixas. Não, eu falo assim, de baixa que eu digo de logo depois veio o problema, veio as baixas, na verdade. Né? Não, então, mas eu falo assim, beleza, vocês abriram em 2014, porque, na verdade, eu tenho uma questão dessa situação temporal até um pouquinho diferente, porque como eu estava em São Paulo, 2014 já veio a baixa de São Paulo, mas aqui na nossa região foi mais em 15, né? Pois é, então, mas veio na sequência. Mas só que, cara, vocês pegaram assim, vocês fizeram o ramp-up e o crescimento inicial da empresa, a primeira leva, vamos colocar assim, de crescimento da empresa, num dos momentos mais críticos do nosso segmento, né? Então a gente sabia, beleza, como é que vai estar o mercado, enfim, vamos abrir empresa, né? A gente está no momento, e a mesma forma agora, não, vamos intensificar mais a incorporação. Então, assim, o mercado vai mudar, tem suas dinâmicas, seus ciclos, né? Cara, mas foca no seu, faz o seu melhor, né? Traz gente boa pro negócio, sempre, né, desenvolver, melhorar. E eu acho que eu concordo plenamente nesse ponto aí que você falou. Teve um amigo meu que me perguntou, cara, quando eu fui abrir a Dome, foi final de 22, era ano político, né? E aquela situação política no país, e pro nosso setor, com certeza. Um momento que afeta muito, porque pelo viés político da gestão atual e para onde o país se direcionou, como que o mercado enxerga isso, né? O mercado empresarial, mas imobiliário também, que impacta muito. E teve um amigo meu que falou, cara, mas será que é a hora? Eu falei, cara, se eu for ficar esperando isso aí, nunca vai ser. Tô ferrado. Vai ser. A melhor hora é agora. A hora é a minha hora, não é a hora exato. do presidente, do governo, de quem que vai ser, de qual que é o partido político, é a minha. Então, assim, quem tem que definir isso sou eu, né? Então, acho que esse protagonismo também, ele muda muito. Com certeza. Assim. E um outro ponto que você falou, até tinha comentado, mas assim, realmente a gente eu gosto muito de fazer benchmark, né? Igual falou, cara, conversar com o pessoal no mercado. A gente tem um relacionamento muito grande no mercado aqui regional, né? De consultor e incorporador. Então, assim, isso é muito bom. Eu falo, participar de entidades, como o Sinduscom, o ADM, que seja, o Imóvel Club. Então, assim, cara, e você tem que estar conectado, você tem que estar trocando ideia, você, né? Ver uma coisa aqui, outra ali. Você sempre tem que estar movimentando, né? Até como o Romeu Bussarello fala, você tem que ter hora bar, né? Você tem que fazer hora bar. Cara, você troca ideia com um dono de imobiliário aqui, com um arquiteto aqui, você pega uma visão, com outro incorporador aqui, com outro consultor. Então, assim, cara, eu faço muito isso, gosto muito de fazer isso, porque é aquela história, né? Não quer dizer que todo mundo é concorrente. Acho que isso também é uma coisa que foi mudando com o tempo, né? Então, você pode ser parceiro, pode ser concorrente, mas não é igual antigamente. Então, assim, isso hoje é muito mais natural e eu gosto muito de fazer muito isso, né? Acho que isso enriquece, né? Dá novas ideias. Você pega insights aqui, da mesma forma as pessoas também, né? Quando a gente está conversando, gera algum insight também para algum outro parceiro do mercado. Então, assim, eu acho isso muito válido, sabe? É muito bacana. Bacana. Andrezol, vamos lá, cara. Pra gente caminhar aqui pro final do nosso episódio, a gente tem uma parte aqui que é o Sprint Imobiliário. Bacana. Onde são perguntas e respostas, jogo rápido aqui. Mercado imobiliário precisa de... Eu acho que precisa de produtos pensados, produtos com soluções para os clientes, né? Dependendo de cada região, de cada cidade. Produtos pensados em resolver a vida do cliente, do morador. Mais né? atenção ao cliente. Mais atenção ao cliente, né? Muda, igual você pega, o projeto que foi feito 10 anos atrás, ele tinha uma dinâmica. Né? A academia era de um jeito, não sei o que, né? Então você tem que estar ali, como é que é o movimento do mercado? O que vem para frente, né? É lógico que você vai fazer um desenvolvimento de um projeto agora para entregar daqui 3, 4 anos que seja, mas... Como que você faz, pensar nos detalhes do projeto, né? Porque não adianta você só desenvolver, vender, né? Mas e depois que o cara muda, que o cliente muda, que o morador tá lá? Como é que é o dia a dia dele? O projeto, né? Ficou bacana, acessibilidade, enfim, serviços internos, né? Os espaços. Então, assim, ter produtos, né? Projetos, né?
compatíveis com cada região, com a necessidade, com a necessidade de cada cliente. Entendi. Além disso, também eu acho que um pouco mais de união do mercado. Assim, eu acho que, de certa forma, já foi pior no passado, né? Mas ainda... Já melhorou, mas ainda tem muito que melhorar, acho que esse é um ponto também que eu vejo, assim, mas alguns exemplos dessas entidades que a gente participa, né, de grupos, acho que isso também já colabora para isso. Mas de uma forma geral, o mercado ainda é bem... Nosso mercado acho que precisa ser um pouco mais unido. Eu até fiz um paralelo, cara, só quebrando aqui um pouco o sprint, mas no episódio que eu estava aqui como entrevistado, eu falei sobre essa questão do mercado ser mais colaborativo e eu fiz um paralelo com a área educacional. Porque hoje, como eu estou muito direcionado para essa frente, até estava comentando contigo, né? A Domi agora para esse ano de 2025 vai puxar essa frente educacional também dentro da empresa. Então passa a ser gestão, consultorias e educação. Bacana. E no mercado educacional, cara, traz muito isso, assim, de ser um mercado bem colaborativo, sabe? Assim, de numa hora você é concorrente, mas na outra hora você é parceiro e tá tudo ali, sabe assim, todo mundo querendo crescer aquele bolo para cada um ter a sua fatia e não preocupado de um tomar a fatia do outro. Exato, é uma visão um pouco diferente. Concordo. Vamos lá, o que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder? Mano, eu acho que dá maior condição de compra para o cliente, né? Então acho que a questão de crédito, a gente tem juros ainda comparando com vários outros países ainda muito relevantes, né? Então acho que esse é algo que depende obviamente de uma série de coisas, mas eu faria isso, né? Aumentar o poder de compra né, do consumidor final, né? A condição de compra. Acho que isso sem dúvida é algo impactante, sem dúvida. A gente tem muita barreira, né? Então o fim, né, do empreendimento residencial, do apartamento da casa, né, a pessoa está ali morando, né, bem localizado, um produto bacana, então assim, só que tem muita barreira ainda, lógico que tem as políticas, né, principalmente econômicas, mas vamos falar no médio alto ainda tem muita barreira, eu acho, juros altos. Com certeza. Seria um excelente ponto. O que você diria pro Vinícius de 15 anos atrás? Bom, não tinha nem aberto ainda a Top, mas né, sempre tive essa vontade de ter o próprio negócio. Cara, eu diria o seguinte, tenha resiliência, né? Acredite nos seus sonhos, vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Acredite nos seus projetos futuros, né? Sonhe grande, né? Que um dia você chega lá e vai com fé em Deus que fazendo certo você vai prosperar. Show de bola, show de bola. Tem algum livro que você queira indicar aqui, recomendar? Bom, eu acho que eu já fui mais assíduo em leitura, né? Enfim, nos últimos tempos aí com filhos, essas coisas, e trabalho, empresa, enfim. Mas teve 2 livros que eu li no segundo semestre ano passado, né? Um não é necessariamente no mercado imobiliário, mas até comentando aqui, como a gente está implantando a parte de OKRs, né? Uhum. É um livro muito bacana, chama Avalie o que Importa, que é justamente a questão da dinâmica de OKR que ficou famosa no Google. Cara, isso tá, né, a gente está apostando muito nisso na questão de gestão da empresa, eu acho que é muito bacana isso. E o outro, que é uma questão mais de estilo de vida, né, que é o Outlive, acho que eu já até comentei com você outra vez, falando, que eu li também, me marcou também. Minha esposa tá com ele lá em casa para ler. Bacana, cara, vale muito a pena. Falei, já me falaram muito bem dele, então depois eu quero colocar na lista aqui. Cara, porque assim, é aquela questão, você tem sua empresa, você tem sua vida profissional, pessoal, mas tá, e aí, né? Como é que sua evolução de vida, né? Quando você tiver mais velho, como é que você vai ser, né? Você tem que igual o próprio Abel Diniz, né? Eu acho que é um exemplo disso, que ele faleceu pleno, né? Vamos dizer pleno, assim, cara nativo. Então, assim, porque não adianta você só viver muito, né? Você tem que viver muito com qualidade. Então, cara, me fez repensar uma série de coisas. Então, gostei bastante do livro. Muito bacana. Show de bola. Mudei muitas coisas por conta dele. Show de bola. Montrezol, e mensagem final que você queira deixar aí para quem nos acompanhou nesse episódio? Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade aqui. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Valeu, né? Obrigado. Igual comentei no começo, baita trabalho, né? Acho que continue aí por muito tempo, né? Mas diria que, cara, seja resiliente, né? Acho que se você tem vontade de ter seu próprio negócio, né? De empreender, comece, né? Eu sempre também tenho a mentalidade sempre de ter sócio, né? Acho que tudo bem que tem vários empreendedores que criaram empresa sozinho, mas se precisar de ter um sócio complementar, né? Ver valores que complementam o seu, mas acredite no seu negócio, né? Tenha resiliência, né? Tenha fé em Deus, faça o certo sempre, né? E sonhe grande. Acho que isso aí você vai prosperar bastante, né?
E é isso aí. Show de bola, meu amigo. Redes sociais que você queira deixar aí, não sei se as suas ou a da Top é Top Construtora, né? É o próprio nome da empresa no Instagram, e o meu é Montresol, né? Com Z-O-L no final, é o sobrenome. Muita gente me conhece só pelo sobrenome, né? Nem sabe meu nome, né? eu me forço pra falar Vinícius, mas cara, mas desde Montresol. de novo, cara, não sei se é porque tinha mais Vinícius, até acho que foi por isso, né? Sempre tinha mais de um Vinícius, que seja na escola, né? Depois na faculdade, e ficou, cara. Então hoje, assim, a hora que fala Vinícius, tem até que lembrar que sou eu. Mas bacana, mas é isso aí. Top Consultora e Montresol. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tenhamos um ano aí de muita saúde e prosperidade. Amém para todos nós. Muito obrigado pela participação. Agradeço muito, né? Como te coloquei, assim, tem pessoas que a gente sente ali rapidamente sinergia e identidade, né? Você foi uma delas aí desde o nosso primeiro contato, enfim, a recíproca é verdadeira. Que bom. E a gente sempre tem bate-papos assim super legais e falando sobre projetos, negócios, oportunidade, visão de mundo, visão de vida, né? Então acho que é super bacana a gente dar visibilidade a isso e dar essa oportunidade para o pessoal acompanhar, te conhecer um pouco mais, a sua visão e toda essa experiência que você trouxe aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço, estou à disposição aí e vamos em frente que o futuro nos espera. Vamos lá. Pessoal, então é isso. Para você que nos acompanhou aí, siga-nos nas redes sociais. A minha rede social é Manuel_Bruno. Tem a da Domi também, que é a minha empresa, que a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário, que é Domi.inteligência. A do próprio projeto aqui, se você ainda não nos segue, é inc.talks. Se inscrevam aí também nos nossos canais para que vocês possam receber as nossas notificações. Comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que sejam importantes de acompanhar esse episódio. Um forte abraço e até a próxima.